Olá, poderoso. Olá, poderosa. Aqui é o professor Renato Martins e hoje nós temos aí mais uma aula de geografia. Nosso tema hoje é um tema bem tranquilo, bem suave, que é os fusos horários. Então pode dar até um arrepio aí em alguém, mas fuso horário é bem tranquilo se você entende a base do desenvolvimento do fuso horário. Então não fica preocupado, não fica tenso, que hoje você vai aprender, vai entender o fuso horário aí de forma bem tranquila, bem suave. Primeiramente, a gente tem que entender o porquê da aplicação, né, dos fusos horários. Então, os fusos horários foi uma ferramenta utilizada aí pelos países para facilitar a disposição das diferenças de horários de cada território, né? Então, quando a gente considera de que o Sol nasce um ponto, num horário diferente em cada ponto da Terra, então você vai considerar também que os horários de cada ponto da Terra são diferentes em relação ao quê? Às longitudes. Então, em relação ao distanciamento leste e oeste de cada ponto. Um dos grandes motivos foi a evolução dos meios de comunicação e transporte, principalmente na questão dos meios de transporte. A gente pega ali no século XIX, principalmente, foi o século de uma grande expansão das linhas férreas, e aí os Estados Unidos se destacando ali naquele contexto, as linhas férreas sendo estendidas de leste a oeste, atravessando todo o território, do Atlântico ao Pacífico, e o risco de colocar trens em sentidos convergentes, né, em rota de colisão na mesma linha, aumentava. Por quê? A expansão das linhas férreas conectava cada vez mais lugares e cada vez mais movimentado essas linhas férreas. E o que acontece? Cada localidade, cada cidade, vilarejo, vila, usava o seu horário local, que é baseado no horário solar. Então, o horário solar define-se o meio-dia pelo zenite solar, que é o ponto mais alto do Sol. Então, você vai considerar o quê? O movimento aparente do Sol. O Sol nasce, e aí, pela perspectiva que nós temos da Terra em relação ao Sol, ele vai fazer aí uma parábola, né? Então, ele vai nascer num ponto, vai passar por cima da nossa cabeça e vai se pôr no outro ponto. Então, quando ele chega no pico, seria o zenite, ali você teria o meio-dia. E aí as cidades se baseavam nesse movimento do Sol para definir os seus próprios horas. Só que a velocidade dos trens, toda essa dinâmica, né, o aumento efetivo do uso das ferrovias, acabou trazendo aí essa necessidade. E o próprio Estados Unidos, no século XIX, fez aí essa proposta. Então, veja bem, ó, em 1884, os 25 países se reuniram em Washington. Aí, essa consequência foi definir uma usualidade para todos os países do mundo todo, né? Então, ali, esses 25 países, na verdade, eles acertaram uma dinâmica que passou a fazer referência para o mundo todo. Então, considerando ali que a Terra demora aproximadamente, né, por volta, em torno de 24 horas para completar uma volta pelo seu próprio eixo, então eles definiram que seria adequado dividir a Terra então em 24 fusos, né? 24 horas, 24 fusos. Então, uma hora equivale a um fuso equivale a uma hora. E aí, a referência para dividir a Terra, né? Então, tendo lá 12 horas no hemisfério leste e 12 horas no hemisfério oeste. Então, o ponto de referência seria o meridiano de Greenwich. A conta básica para se chegar no fuso horário, e isso é importante você lembrar e levar para o resto da sua vida, que é o resultado dessa conta que faz todo o sentido da questão do fuso horário, que é o quê? Isso mesmo, né? Na geografia a gente vai fazer umas continhas aí para a definição dos fusos horários. Se a Terra, para completar uma volta inteira, ela percorre 360 graus, e para completar essa volta inteira de 360 graus, ela demora aí 24 horas, né, que é o tempo usual que a gente aplica ao dia, então você vai ter 360 dividido por 24. Então, se 360 está para 24, então uma hora equivale a 15 graus. Daí 360 dividido por 24 igual a 15. 15 equivale a uma hora. Então, uma hora são 15 graus. 15 graus longitudinais, então no sentido leste-oeste. E aí você tem, então, cada faixa de 15 graus, um fuso horário.
Se o meridiano de Greenwich está no meio do fuso zero, que é o fuso de referência, isso quer dizer que o fuso zero ele vai do meridiano de Greenwich até 7,5 graus a leste e 7,5 graus a oeste. E aí, a partir de 7,5 graus, a cada 15 graus você vai ter o limite de um novo fuso. Então, muitas vezes a gente confunde pensando que a partir do meridiano de Greenwich, a cada 15 graus, você tem um novo fuso. De fato, você tem. Só que se você for considerar o meridiano de Greenwich e contar cada 15 graus, você vai ter o quê? O centro de cada fuso. Então, o zero está no centro do fuso 1. O 15 graus leste ou oeste, aí tanto faz, vai estar no meio do fuso 2. No caso, se for leste, é o fuso mais 1, desculpa. Se for a oeste, vai ser no fuso menos 1. Então, se você vai para leste, você vai aumentar as horas. Se você vai para oeste, você vai diminuir as horas. Então, fica atento aí, ó, fica ligado. Então, o que seria o fuso horário? Então, a faixa longitudinal limitada por 2 meridianos. E essa faixa tem ou equivale a 15 graus. Né? Então, você tem ali, a partir do meridiano de Greenwich, então, essa disposição. Aí decorre da curvatura do movimento de rotação da Terra, que a gente já falou da questão da passagem do dia e da noite, definiu exatamente essa necessidade de divisão de horas. Então, são 24 fusos para cada hora, totalizando o tempo de duração do movimento de rotação. Então, 24 horas, 24 fusos. Cada fuso, então, tem 15 graus. É aquilo que a gente falou antes. 360 graus é uma volta inteira. 24 horas é o tempo que demora para uma volta inteira. Então, uma hora equivale a 15 graus. Meridiano de referência é o Greenwich. Aí a gente tem a divisão dos dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. E aí o meridiano de Greenwich está no meio dos dois hemisférios, consequentemente está no meio do fuso zero. Aí você vai ter 12 fusos para leste, que são 12 fusos positivos, e 12 fusos negativos para oeste, certo? Então, mais ou menos, seria aí essa disposição. Ó. Você tem ali o meridiano de Greenwich, que é o meridiano central, e aí você tem a cada 15 graus um centro do fuso. O que é o centro do fuso? É o meio do fuso. Então, por exemplo, aqui, ó, 15 graus seria o fuso 1, 30 graus o fuso 2, 45 graus o fuso 3. Só que veja só, não é o limite do fuso, é o meio de cada fuso desse. Aí aqui o 60, fuso 4, 75, fuso 5, 90, fuso 6, e assim por diante. A gente chegar aqui no 180, que está no meio do fuso 12. Então é bem tranquilo você diagnosticar isso daí. Se a gente fosse considerar exatamente o limite do fuso zero, então o limite do fuso zero a gente já falou antes, né? Ele está em 7,5 mais 7,5. Então 7,5 leste, 7,5 oeste dá 15. Aí 7,5 mais 15, 22,5. E assim por diante, você tem a mesma situação. A diferença é, se você conta a partir do meridiano de Greenwich, você vai estar no meio de cada fuso. Se você conta a partir do limite do fuso zero, que é 7,5 graus, tanto para leste quanto para oeste, aí você vai ter o limite do fuso. Então, o que você tem que ter na cabeça? Que o fuso é uma faixa longitudinal de 15 graus. E essa faixa ela percorre todo o limite da Terra, do Polo Norte ao Polo Sul. Tranquilo? Aí, a hora no mundo. Como o dia tem 24 horas, podemos dizer que o número de horas corresponde a 360 graus. Aqui só para a gente fixar novamente. Então, vejamos, 36 graus igual a 24, 24 horas, 24 fusos. Então, é bem tranquilo isso daí. E aí você tem que lembrar sempre do quê? Do 15 graus. Porque quando você precisar fazer um exercício, uma conta sobre fusos horários, você vai definir exatamente o quê? O 15 graus. Então, ali, ó, 360 igual a 24 horas. 24 fusos horários igual a 360 graus de longitude. 360 dividido por 24 horas, 15 graus. É bem tranquilo. Então, uma hora é igual a 15 graus. Por que eu estou falando isso toda hora? Né? Para fixar na sua cabeça. Então, estou repetindo para você
colocar isso daí, ó. Pega e coloca na cabeça. Pega e coloca na cabeça. Então, 15 graus, 1 hora. E aí, outra coisa que a gente tem que sempre lembrar. Sempre que você estiver relacionando ali um exercício de fuso horário, eu vou fazer um videozinho depois desse só de resolução de exercício de fuso horário, aí você tem que entender o quê? Que se você vai para oeste, oeste é o lado do sol poente, então você vai atrasar as horas. Se você vai para leste, leste é o lado do sol nascente, então você vai adiantar. Então, onde amanhece primeiro, vai anoitecer primeiro. Então, sempre você vai ter essa referência, independente do hemisfério. Se você está indo para leste, você vai adiantar as horas. Se você vai para oeste, você vai atrasar as horas. É só pegar, por exemplo, uma ideia do seguinte: vamos supor que o estado de São Paulo está no fuso -3. Mato Grosso do Sul está no fuso -4. Os dois estão no mesmo hemisfério, hemisfério oeste. Mas quando você sai de Mato Grosso do Sul e vai para São Paulo, você vai aumentar 1 hora, porque você está indo para leste. E se você faz o movimento contrário, você diminui 1 hora, porque você está indo para oeste. Então é isso que você tem que lembrar também para fazer essa relação, essa referência. Então, quando considera-se essa divisão clara dos 15 graus, a gente vai ter o quê? Essa disposição dos fusos horários na superfície do planeta. Então, são 12 fusos horários a oeste, 12 fusos horários a leste. Cada fuso horário você tem 1 hora. Aí, o que acontece? O que a gente tem que identificar aqui? Que essas linhas de fuso horário, elas são baseadas no meridiano, são linhas retas. Então, as linhas retas, elas não coincidem praticamente com nenhum limite político dos países e das unidades federativas de cada país. Então, cabe a cada país adequar o seu território àquele sistema de fuso horário que ele acha melhor. Então, quando a gente observa aqui, ó, o Brasil, por exemplo, ó, o Brasil ele tem o primeiro fuso horário aqui, ó, o fuso -2. Então, ó, o -2, o -3, né? Pega aqui Brasília, -4 e o -5. O -2, que é o primeiro aqui, e o -5, pegam pequenas porções territoriais no continente. E aí cabe ao governo do país adequar ou não ao que lhe interessa. Por exemplo, aqui, ó, a China. Território da China, né, que é esse daqui, ó. Se você pegar aqui, ó, desde o extremo leste da China, então tem ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fusos horários. Vamos dizer aí de 4 a 5 fusos horários, né? Só que a China, o que é interessante, ó, vamos olhar aqui o mapa da aplicação política dos fusos horários, né? Então, fuso horário político ou civil. A China ela utiliza apenas o quê? Apenas um fuso horário. E o fuso horário de referência que a China usa é o fuso horário +8, que é o que pega ali o primeiro fuso horário do litoral da China. Por quê? Porque o governo acha mais adequado fazer isso. O Brasil, ele faz uso de quantos fusos horários? De todos os fusos horários que passam por ele. Então, você tem ali, ó, 1, 2, 3, 4 fusos horários. E a gente pode considerar o quê? Que o Brasil tem um fuso horário oceânico e 3 fusos horários continentais. Qual que é o país que tem mais fusos horários? A Rússia, por causa da distância longitudinal que existe no país, né? O país com maior extensão territorial do mundo. Mas veja só, Estados Unidos e Canadá também têm uma extensão territorial elevada e várias faixas de fuso. Então, se você sai ali, ó, Brasília, a faixa de fuso de Brasília está adiantada em relação ao território continental dos Estados Unidos. Então, toda vez que a gente vai analisar essas perspectivas, a gente tem que levar em consideração exatamente o que é a posição que cada localidade está. E aí, o que é interessante? Quando você considera, vamos pegar aqui esse outro mapa que está mais limpo, a movimentação a leste vai aumentar. Eu já falou sobre isso. Quando vai para oeste, vai diminuir. E aí, por exemplo, macete. Se você quer achar a diferença de horas entre duas localidades, então vamos supor África do Sul e Brasil. A África do Sul está no hemisfério leste, Brasil está no hemisfério oeste. Então, quando são hemisférios diferentes, você soma o valor das duas localidades.
Independente se o exercício te dá, por exemplo, um valor em coordenadas ou até mesmo um valor de faixa de fuso. Porque se a gente for considerar ali o fuso oficial da África do Sul, seria mais 2. O fuso oficial do Brasil seria o menos 3. Então você soma mais 2 com menos 3, independente de sinal. Você vai somar porque são hemisférios diferentes. É a mesma coisa se você tem um plano cartesiano. E aí você tem um x positivo e um x negativo. Para achar a diferença entre os dois, tem que fazer o quê? Somar. Então, quando você soma, você acha a diferença. Para ter certeza de qual é a diferença em horas, se ele estiver colocando ali, por exemplo, coordenadas geográficas, você vai pegar aquele valor da soma das coordenadas geográficas e dividir por 15. Então, você tirou esse 15, professor? Aquele 15 que a gente falou lá atrás da divisão de 360 por 24. Então, 15 graus só equivale a 1 hora. Aí você vai ter o valor, então, da diferença de horas entre as duas localidades. Agora, vamos supor, se as localidades são localizadas no mesmo hemisfério, aí você subtrai o valor das coordenadas para ter, então, a diferença de horas. Bem tranquilo, né? Suave esse contexto. Então, aqui, voltando ao Brasil. O Brasil, ele já teve aí algumas alterações na lei de fuso horário. A gente até já falou, né, que ocorreu aí por parte do governo, né, os governos que aplicam os fuso horários. Inclusive, olha só, aqui nesse mapa de fuso horário, você pega ali, ó, uma parte da Austrália, a Índia, o Irã, o Afeganistão, Bangladesh, esses países, eles fazem uso da hora fracionada, ou seja, eles não querem nem pôr uma hora a mais nem uma hora a menos, então eles usam meia hora. Venezuela também já usou hora fracionada, então cada país adequar aquilo que ele acha mais cabível. Então, esse mapa aqui, por exemplo, é o mapa antigo do território brasileiro em relação aos seus horários. Nós tivemos duas alterações mais recentes aí de fuso horário, que foi uma em 2008 e uma em 2013. O que acontece? Aqui era a divisão de fuso horários do Brasil antes de 2008. Então, o estado do Pará e o estado do Amazonas tinham 2 fuso horários. E isso muita gente reclama, né? Então, o Brasil fazia uso do fuso menos 2, do menos 3, do menos 4, do menos 5. E o fuso mais 3 sempre foi o oficial, que é o famoso horário de Brasília. E aí o que acontece? Em 2008, o Brasil fez uma adequação da lei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, em 2008, foi alterado e o Brasil ficou com esse tipo aqui de fuso horário, de fuso horário. Quantos fuso horários o Brasil então passou a ter em 2008? 3 fuso horários. Ué, mas como 3 tem só 2 cores, professor? Lembra lá do fuso oceânico. Então, menos 2 aqui, ó, o primeiro fuso oceânico. Pega ali as ilhas de Fernando de Noronha. E aí entra o fuso menos 3, que é o fuso oficial. E o Brasil anulou o quê? O fuso menos 5. Só que isso passou a dar muito problema, principalmente para o mais interessado, que era o Acre. Aí muita gente acha irrelevante essa questão de 1 hora de diferença. E você tem que lembrar o quê? Que 1 hora de diferença, principalmente em algumas localidades, faz muita diferença. Principalmente, vamos supor, se amanhece às 6 horas da manhã e as aulas começam às 7 horas da manhã. E aí você acorda ali com o amanhecer do dia, só que se ocorre de adiantar as horas dessa localidade, o que vai acontecer? Vai passar a amanhecer às 7 horas. O Sol não vai mudar o seu movimento. Na verdade, o movimento da Terra em relação ao Sol, né? Então, o movimento da Terra vai continuar o mesmo, só que daí você mudou o quê? As horas. É igual quando o Brasil aplicava horário de verão. É uma coisa interessante que você tem que lembrar, que o Brasil não adota mais horário de verão, modificado aí no ano de 2019. O Brasil não aplica mais horário de verão. Porque quando você adianta o relógio, então você está fazendo uma alteração na marcação das horas. Agora, o movimento da Terra continua o mesmo. Aí, vamos supor, 7 horas é o horário que você tem que chegar na escola. Continuou o mesmo horário de abertura da escola. Só que é o horário que vai estar amanhecendo. Então, imagina como que a gurizada vai chegar na escola para assistir aula em pleno raiar do sol, né?
E aí você começa a ter outros problemas de se as pessoas dormem, têm dificuldade de dormir ou altera o ciclo de sono, o que vai acontecer? Vai ter mais irritabilidade, estresse, acidente de carro, ataque cardíaco. Então tem uma série de pontos, inclusive isso daí contribuiu para o fim do horário de verão no Brasil, que fizeram com que a população do Acre se revoltasse com aquela situação, pedisse uma alteração e foi feito um plebiscito no Acre. E aí, em 2013, houve uma readequação, então, dos horários no território brasileiro e o Brasil volta a adotar ali o fuso -5. Então, às vezes, se você pega algum exercício na internet aí mais antigo, né, entre 2008 e 2013, pode aparecer uma outra configuração, mas na verdade, então, o Brasil tem um fuso oceânico e 3 fusos continentais, certo? Então, vamos voltar aqui para a gente retomar isso daí. Então, em 2013, o Brasil reaplica a lei. O Pará, o estado do Pará, ele permaneceu naquela mudança de 2008, então ficou com um fuso horário. Aí, veja bem, né, a curva aí que o limite do fuso horário faz, acompanhando o quê? O limite político de cada estado. Então, você tem o primeiro fuso horário -2, só pega ali algumas ilhas oceânicas. Aí, o fuso -3 é oficial. Precisa saber todos os estados que adotam o fuso oficial? Não precisa saber porque é muito fácil. O que acontece? Quem que adota o fuso oficial? Você vai lembrar do seguinte: todos os estados, unidades federativas litorâneos adotam o fuso -3. Então, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são os estados litorâneos do Brasil. Todos esses adotam. Aí, além dos estados litorâneos, você vai precisar lembrar só de mais 3, que é Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Então é bem tranquilo. Ou você pode lembrar também do seguinte, ó, região sul, região sudeste, região nordeste. Todos eles adotam. Além desses, Amapá, Pará, Tocantins e Goiás. Eu acho mais fácil você lembrar do quê? Dos estados litorâneos, e aí Minas Gerais, Goiás não tem como esquecer. Por quê? Porque Brasília está dentro de Goiás, e o horário oficial é o horário de Brasília. Então fica tranquilo. E aí, além de Goiás, Tocantins. Então, eu acho tranquilo aí lembrar dos estados que fazem parte do fuso oficial. O fuso -4, você vai considerar o quê? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Amazonas. Então, ó, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são 2 estados com nomes parecidos. Rondônia e Roraima, então, Rondônia, Roraima, começa ali com RO. Então, você também faz a sacada. São os únicos estados que têm RO nas primeiras letras. Mas Amazonas. E aqui que é interessante, lembrar que uma parte do Amazonas está no fuso -5. Então, o fuso mais atrasado do Brasil pega o extremo oeste do Amazonas e o Acre. E aí a gente tem, então, essa concepção de fuso horários no território brasileiro. Aí só para a gente destacar mais uma vez, e sempre lembrando, ó, movimento para oeste vai diminuir. Então, ó, de 13 foi para 10 horas, ou seja, está atrasando o relógio. Se for de oeste para leste, você vai adiantar o relógio. Então, isso independe do hemisfério, certo? Então, basicamente, você tem que lembrar disso. Para leste, você adianta, para oeste, você atrasa. E lembra do 15, que equivale, 15 graus equivale a 1 hora. Então, espero que você tenha entendido. Próximo vídeo aí nós teremos uma resolução de exercício de fuso horário. Então, fica ligado. Um grande abraço aí, forte abraço para vocês e até a próxima.